João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, como é isto que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas. Tudo quanto eu vos tenho dito, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu faço. Levantai-vos, vamos-nos daqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser
a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo e murcha. Homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e dei fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem capa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se entre eles eu não tivesse feito tais obras, as quais nenhum outro homem fez, eles não teriam pecado. Mas agora tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como ao meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Eles me odiaram sem motivo. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. João 16. Essas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas para que quando chegar aquela hora vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde tu vais. Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram entre si: O que é isto que ele nos diz? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, e porque eu vou para o Pai. Portanto, eles diziam: O que quer dizer isto um pouco mais? Nós não sabemos o que ele diz. Ora, Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que eu disse, um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-la tirará. E naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade, eu vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Essas coisas eu vos tenho dito por provérbios, mas virá a hora em que eu não falarei mais por provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tendes me amado, e tens acreditado que eu saí de Deus, e saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes provérbios. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas, e não necessitas de que algum homem te interrompa. Por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Agora vós credes? Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o meu Pai está comigo. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 17. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste.
e eles a receberam. E verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti. E essas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm estado, para que eles vejam a minha glória e a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo, ó Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor como tu me amastes possa estar neles e eu neles. João 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou com os seus discípulos. E também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixe-os seguir seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no, e conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão.
Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Eu não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto perto deles, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que me feres? Então Ainás o enviara manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento. E era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: Não é lícito matar homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito o significado de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala do julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu, a tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então és tu um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. João 19. Então, pois, Pilatos tomou Jesus e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus. E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para vocês, para que saibais que eu não acho nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus, vestido com o manto de púrpura e a coroa de espinhos, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem.
Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se diz filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado e entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Ouvindo então Pilatos esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado Pavimento, mas em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta. E ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram, e carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também sua túnica. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura, que diz: Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a sua irmã. Estavam em pé a sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas para que pudesse se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre e, pondo-a sobre um hisopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para os corpos para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia. Pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus,
e vendo-o já morto, eles não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. Assim, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia, ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa. Mas Maria Madalena ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, e viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que tu choras? Ela lhes disse, eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes, eu subo para meu Pai, e vosso Pai, e para o meu Deus. E vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor, e que ele lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes,
lhes serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. João 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazeis dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem eu estou, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e pegou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras.
E ele falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se inclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará a este homem? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu estas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém.